Oi, pessoal, boa tarde. Falando um pouco agora sobre o Cloud Code. Bom, o que é o Cloud Code, né? Ele é um assistente de codificação alimentado por IA. Então, ele pode automatizar tarefas, ele pode criar recursos, corrigir bugs, e ele executa tudo por você. Ele instala, cria, edita, organiza, e ele está disponível também, ele está disponível pelo terminal, em IDEs, também no aplicativo de desktop e também no navegador. Então, ele consiste em um fluxo de três passos, né? Você escreve o que você quer em linguagem natural, pode conter até erros de português, mas ele vai entender. Depois ele escreve o código, executa, instala, testa e corrige o próprio código. E o terceiro passo é que você acompanha tudo isso, né, na sua tela, acompanha cada ação que é feita. Na parte aqui do prompt é uma parte importante porque é o que você quer que ele faça, né? É a sua instrução para o que ele deve fazer. Então tem que ter cuidado porque um prompt vago, né? Uma instrução vaga, gera uma resposta vaga também. Por exemplo, aqui nesse prompt que eu trouxe, faça uma ferramenta de treino para mim. Aqui não tem nenhuma instrução, assim, nenhum detalhe muito claro, muito técnico, especificado, na verdade. Ele vai até fazer, ele vai executar isso aqui, mas vai ser muito genérico e muito vago, não tem nenhuma instrução. Já para o prompt mais detalhado, crie uma página de gerenciamento de produtos com cadastro, edição, exclusão e busca por nome com visual minimalista. Aqui tem um prompt mais detalhado, né, com todas as especificações, mas poderia ter mais detalhes ainda, trazendo cores também, você poderia escolher. Então, só para deixar claro, quanto mais claro e mais detalhe, mais contexto, no prompt, melhor o resultado. O Cloud também tem algumas permissões, né? Ele pode mexer em tudo, né? Se você permitir. Então, mas se ele pode mexer, como que eu sei que ele não vai fazer besteira? Você pode, controlar isso através das permissões. A primeira é um controle granular. Você decide o que ele faz em cada projeto. O segundo é o modo de aprovação, onde você vai aprovando ou não cada ação que o Cloud Code faz. E o terceiro é o modo autônomo, onde você, em tarefas longas, né, para você, se você não quiser ser interrompido em cada ação, você simplesmente aceita que ele faça tudo e depois você corrige. Aqui na janela de contexto é interessante porque é tudo que o Cloud consegue armazenar ali no histórico, né? É tudo que você pede para ele fazer, é tudo que ele responde, todo o contexto de conversa entre você e o Cloud. É, Só que essa memória ela não é infinita. Então, quando começa a ter muitas conversas, né, acumular muita informação ali, ele começa a se perder. Então, conversas longas gera confusão e informações misturadas. Talvez o que você falou no começo, pediu para ele fazer, ele pode até esquecer. E uma solução para isso você pode resolver com duas alternativas. A primeira é você começar uma janela nova, limpar o contexto ali. Ou você pode usar o comando /compact, que ele faz uma faxina na memória e ele preserva as principais informações e depois ele joga fora o que não é essencial. O Cloud MD é um arquivo Markdown que o Cloud cria e como se fosse um manual onde o Cloud segue. Você define instruções fixas e ele vai seguir, ele vai ler uma vez e vai seguir sempre. Então, aqui eu trouxe um exemplo do meu app incrível, com comandos úteis, algumas tecnologias e algumas regras de código, né? Então, são instruções, são informações que o Cloud vai seguir para no decorrer do projeto. Então, aqui nas regras tem um exemplo de escreva o código em inglês, ou crie um arquivo de teste para cada nova função criada, ou nunca envie chaves de API para o GitHub. O Cloud, ele possui alguns modelos, quatro modelos, na verdade. O Haiku é um modelo mais simples, mais leve, é ideal para tarefas mais simples e pontuais, né? Como renomear arquivos, corrigir textos. Ele é um modelo mais barato, de execução, assim, digamos assim. Tem o Sonnet também, que é um modelo mais equilibrado. Tem uma boa velocidade, uma boa qualidade e tem um custo mediano. Já o Opus, ele é um modelo muito mais poderoso,
ideal para tarefas mais complexas, de raciocínio profundo, só que ele é um pouco mais lento e custa mais caro. O Fable 5, né, como o Nelson falou, é a grande novidade da Anthropic, o Fable 5, na verdade. Ele é um modelo muito poderoso também, avançado. Se o Opus não conseguir fazer alguma tarefa, o Fable 5 ele vai conseguir, porque é muito mais inteligente e robusto, é ideal para tarefas como refatoração também. Só que ele está indisponível, né, como o Nelson falou, por questões governamentais e também de segurança. Aqui no MCP, o Model Context Protocol, ele conecta o Cloud Code com várias ferramentas externas, como Slack, GitHub, Notion, banco de dados e outras ferramentas. É como se antes o Cloud Code só conseguisse alcançar algo que está na mesa dele, e com o MCP ele criasse braços e conseguisse, alcançar outras ferramentas. Aqui nas skills, as skills são instruções reutilizáveis, que você pode, colocar exemplos e até scripts. E as skills, elas só são carregadas quando necessárias, diferente do Cloud, MD, que ele é lido sempre. E o Cloud também já vem com algumas skills prontas, como o Code Review, o Debug. E se você tem uma tarefa assim que se repete muito, você pode criar a sua própria skill para isso. E você pode, é como se fosse um arquivo Markdown, que você coloca todas as informações para o Cloud seguir aqueles padrões, né? Padrões de código da equipe, formatos de relatórios, processos de revisão. Aqui eu trouxe um exemplo de um prompt simples que eu criei, e eu chamei a skill front-end. Nesse site aqui, skills.sh, tem essa e outras várias skills que você pode instalar via plugin. E eu chamei a skill front-end design para criar uma página de gerenciamento de produtos, usando React e TypeScript, com visual roxo, tons pastéis, cria uma logo qualquer e adicione categorias como preço, fabricante e estoque. Aí aqui é só um exemplo para mostrar, né, o Cloud em ação, que ele criou essa página e criou com todas as especificações que eu dei, as cores também, através do prompt. Aqui na parte de agentes e subagentes, é interessante porque quando você tem um projeto extenso e um agente só trabalhando naquele projeto, talvez fique um pouco, um agente só fique um pouco sobrecarregado. Então, o que que os subagentes são? São especialistas que o Cloud chama para assumir aquela determinada tarefa. Então, ele divide e delega tarefas para esses subagentes. O subagente A vai ficar com a escrita do código, o B vai ficar com os testes, o C com a documentação. Então, quando um agente só está focado em realizar uma tarefa, isso fica com muito mais qualidade e também fica muito mais rápido o trabalho. Aqui nos checkpoints e Git, para os checkpoints, são pontos de salvamentos automáticos. É como se fosse um Ctrl Z. Você pode usar o comando barra rewind e você pode voltar para qualquer parte, para qualquer ponto da sua sessão. Só que o barra rewind, ele só funciona na sessão. Diferente do Git, que ele vai armazenar o histórico a longo prazo. Então, se você fechar o projeto e abrir só na semana seguinte, vai estar lá todo o seu histórico, né? Ele cria branches para cada feature do projeto. O Cloud é muito bom, só que ele não é de graça. Tem alguns planos que você pode pagar de acordo com a sua necessidade, né? E também tem a questão dos tokens, né? Que são as unidades cobradas a cada interação. A questão de escolher o modelo para a tarefa é essencial por causa disso. Dependendo do modelo que você escolher, você vai gastar mais ou menos tokens. Então, você tem que focar muito nisso, porque se você escolher um modelo caro, como o Opus, para fazer uma tarefa simples, então você vai estar utilizando um modelo muito caro para realizar uma tarefa simples, então, sendo que você poderia escolher outro modelo que é ideal para cada tarefa.
Já que a Aline já terminou, agora a minha parte já